Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Band TV. Estamos iniciando mais um Boca no Trombone. Obrigado, valeu pela audiência. Você vai curtir agora aqui, ó, a nossa hashtag. Boca 30 anos. Começamos o trabalho lá em 1989 sobre Previdência e Direito do Trabalho e nos atualizamos, né? 30 anos, então você vai fazer uma publicação, coloque a hashtag Boca 30 anos. E nos contate, né? Nos contate aí pelos nossos meios nas redes sociais, começando aí pelo Facebook. Lá tem os programas aqui da TV Bandeirantes e também da Rádio Bandeirantes postados e muita produção de conteúdo de Previdência e Direito do Trabalho. Gente, seguindo na nossa pauta da reforma da Previdência, vamos fazer um paralelo. Os 100 dias do governo e a reforma da Previdência. Existe uma comunicação? Tem interferência? Qual é a sua opinião? Você, telespectador aí que está mateando, tomando o seu café da manhã. Mande pra gente, participe aqui do programa, assim como já estão aqui os meus convidados. Representando o CEMAP, quem está conosco é a Lúcia Garcia. Em nome do Sindicato dos Aeroviários, está conosco o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Pelo Sindipetro, Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, né? Está com a gente o Edson Terterola, diretor da entidade. E para responder as dúvidas sobre Previdência, que você já pode encaminhar para a gente, em nome de KS Advogados, a doutora Luciana Souza vai ficar durante todo o programa de hoje. Logo mais, na sequência, tem o Dica Trabalhista, né? Você que tem dúvidas aí sobre jornada de trabalho, férias, FGTS, as questões que envolvem o patrão e o empregado, pode mandar para a gente também aqui ao longo do programa. Logo mais, no Dica Trabalhista, a gente responde para você. Dúvidas previdenciárias? Vão chegando, a gente agradece a presença da doutora Luciana. A primeira é do Luiz, lá de Alvorada, 70 anos de idade, 10 de contribuição. Segundo ele, tem uma escritura de terras com área rural, vamos dizer, em torno de uns 35 hectares. Posso agregar 5 anos faltantes como colono para completar os 15 anos e pedir a aposentadoria? Um bom dia. Bom dia. No caso dele, depende, teria que analisar melhor a documentação, ver se houve as contribuições correspondentes ao período, pelo menos a partir de 91, passou a ser obrigatório recolhimento de contribuições para poder contar como carência, senão contaria somente como tempo de contribuição. Ele precisa fechar a carência de 15 anos. Perfeito. A Terezinha, diz ela, minha cunhada tem 57 anos, 15 anos de contribuição, 15 anos e 9 meses de contribuição. Será que ela vai ter que contribuir durante mais tempo? Ela está preocupada aqui com a reforma. Pela lei de hoje, ela não precisaria contribuir por mais tempo, somente fechar a idade de 60 anos. Mas se passar essa proposta de reforma da Previdência, a carência pode aumentar. Ela vai aumentando progressivamente até chegar aos 20 anos de contribuição. O que eu recomendaria a ela, por enquanto, continuar contribuindo até conseguir cumprir todos os requisitos para aposentadoria. Fica atenta aqui no programa, né? A gente vai estar atualizando aí. Sim. Olha só, a sua xará, a Luciana, lá de Bagé, 64 de idade e está em benefício por incapacidade laborativa desde 2015. Via judicial, né? Está aguardando uma nova cirurgia. A pergunta dela, posso pedir uma aposentadoria? Qual a diferença entre o benefício e a aposentadoria? A diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é que o auxílio-doença é para aqueles que estão impossibilitados de trabalhar de forma temporária. Já a aposentadoria por invalidez é para aqueles que estão incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. No caso dela, ela pode converter o benefício em aposentadoria se conseguir comprovar que a situação de saúde dela é permanente. Perfeito. Doutora Luciana, que segue conosco aqui, respondendo as dúvidas dos telespectadores. E ela participa também do Boca no Trombone lá na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Ouça o Boca no Trombone lá na Rádio Bandeirantes. Bom, gente, estamos nos propondo, né, fazer o paralelo, os 100 dias do governo federal e a reforma da Previdência. Existe alguma ligação? A reforma andou ou deixou de andar por causa dos manejos aí nesses primeiros 100 dias de governo? Quem está ampliando para a gente e para ilustrar esse debate é o Jonathan Bittencourt, trazendo uma matéria, fazendo essa explanação aí, 100 dias do governo Bolsonaro e a reforma da Previdência. O governo de Jair Bolsonaro, à frente do país, completou nesta última semana 100 dias. O período foi marcado por muita conturbação. E o presidente, brincando
de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Um governo que entra com aprovação popular enorme, em 60 dias ele manda uma medida anticrime que ele prometeu ao longo de 60 mil crimes por ano, etc. Ele manda um anticrime e manda uma previdenciária. Eu acho que é um governo que está trabalhando. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso, o principal opositor dele é ele mesmo? Um dos principais esforços do Palácio do Planalto nessa largada foi construir um apoio para a reforma da Previdência. Nós precisamos de todos os senhores e senhoras. Temos uma encruzilhada pela frente. Com essas considerações, o nosso parecer é pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição também quanto às novas regras para a garantia de renda mínima mensal para pessoa com deficiência, pessoa idosa e a aposentadoria do produtor rural. Nestes primeiros 100 dias, pelo menos duas certezas do governo. A primeira com relação ao tamanho da resistência, o que ficou bem claro quando o ministro da Economia participou de uma audiência na Câmara. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A outra certeza é da dificuldade com relação a 3 pontos. As mudanças no benefício pago a idosos carentes, na aposentadoria dos trabalhadores rurais e na implantação de um regime de capitalização. E agora eu passo a palavra para vocês, tanto para quem nos acompanha pela TV, quanto para quem está na bancada. Qual a avaliação desses primeiros 100 dias de governo Bolsonaro? Pois é, já vou repassar aqui para a Lúcia Garcia, que é do Diese, está representando hoje aqui o SEMAP. Lúcia, tem relação? A reforma da Previdência deixou de andar ou andou por causa do governo Bolsonaro nesses primeiros 100 dias? Um bom dia. Bom dia. Não, eu acredito que o governo Bolsonaro é extremamente eficiente nos seus propósitos, né? Esse governo, ele tem uma aliança, né? Ele é constituído, né? Nós sabemos todos por uma articulação ampla da sociedade, aí que envolve a mídia tradicional, o judiciário, alguns segmentos, né, religiosos, ruralistas, né? Mas ele é um governo do capital financeiro internacional representado pelo ministro Paulo Guedes. Então, por mais tumultuado que seja, por mais que nós estejamos lidando com um primeiro escalão ignóbil, né? Que tem um perfil, né, bastante difícil, essa é uma cortina de fumaça para um governo extremamente eficiente que vem seguindo firme nos seus propósitos. A reforma da Previdência, ela segue no Congresso Nacional, sim, passando pelos seus ritos normais, não é? Com os seus embates normais e resistência, mas nós sabemos que ela tem uma grande probabilidade de passar, não é? E que aquele nariz de cera que foi posto para negociação, que são aqueles chamarizes, enfim, relacionados à aposentadoria rural, relacionado ao benefício de prestação, né, continuada, né, para os idosos, né, carentes, e algumas questões pontuais podem não passar. Sim. Porém, o que é de estrutural na Previdência vai passar e essa é a nossa grande preocupação. Portanto, é um governo muito eficiente. Oswaldo Rodrigues, o que você pensa, né? Inclusive, como ator principal, o pensador dessa reforma previdenciária, a gente tem o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, né? Veja só, o ministro da Economia cuidando de um direito que é das pessoas, né? O que pensam os aeroviários? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Nós entendemos que esse governo já chegou com essa missão, né, de fazer a reforma da Previdência. Ele tem, esse governo é um governo de elite, todo mundo disse, a Lúcia já disse, direcionou um pouco para esse caminho, é um governo de direita, ele entrou com esse propósito. O Paulo Guedes é representante do setor econômico do país, então eles já entraram com esse propósito. Eu entendo que um governo, nos primeiros 100 dias, ele tem que tratar das reformas mais necessárias no momento, que é realmente a retomada do desenvolvimento econômico, geração de empregos, né? Para depois, sim, ver outras questões. A questão específica da reforma da Previdência quer ser enfiada a goela abaixo, entendeu? Com uma elite que comanda o país, determinando o que vai ser para as pessoas no futuro, lá no fim da vida,
quando realmente precisam muito mais de uma situação melhor, econômico-financeira, para sobreviver. E o Sindipetro, Edson, o que está pensando, é mais ou menos dentro dessa linha que está pensando o SEMAP e os aeroviários? Quer dizer, tudo pensado para entregar a Previdência ao mercado financeiro? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, espectadores. Parabéns pelo programa. A gente acompanha esse pensamento de que realmente a reforma da Previdência segue seus passos, né? E que ela está concatenada com uma série de ações do governo que visa impedir a resistência a esse projeto, né? Então, não é à toa que o governo emitiu uma MP que impede a contribuição dos associados das entidades sindicais para as entidades sindicais. Sim. Caiu o imposto sindical, são todos recursos das entidades sindicais que poderiam ser empregados para a resistência para este projeto. Então, além de seguir a tramitação do projeto no Congresso, o governo tenta impedir a resistência dos trabalhadores. Verdade, verdade. São várias ações, né, que levam a esse pensamento, né? Ou seja, tentar aprovar o quão mais rápido possível a reforma previdenciária sem um debate, né, que a gente sabe que é muito necessário. Vamos com mais dúvidas, mais perguntas. A nossa consultoria previdenciária é com o KS Advogados, a doutora Luciana Souza está conosco. O Sidney lá de Canoas. Quem já fez o pente fino pode ser chamado novamente? Estou em benefício há 15 anos. Fui chamado, ingressei na justiça e ganhei. É a dúvida do Sidney. Em tese, pode. Não tem nada que impeça ele de ser chamado novamente no pente fino. Porém, na prática, como ele já teve, inclusive, uma decisão favorável, uma decisão judicial, a tendência é que demorem até chamar ele num eventual próximo pente fino. O João, ele é lá da Serra, um abraço à grande audiência aí do Boca no Trombone na Serra, ele é lá de Caxias do Sul. Eu tive um infarto, né? Depois fiz cirurgia, tirei 2 tumores do intestino e está usando bolsa de colostomia. Qual a possibilidade de me aposentar? Ele tem 49 anos de idade, mas ele não diz o tempo de contribuição, doutora. Se ele tiver a carência necessária de pelo menos 12 meses, se ele tiver a condição de segurado do INSS e conseguir comprovar através de laudos médicos que ele está permanentemente incapacitado para o trabalho, ele tem a possibilidade de solicitar uma aposentadoria por invalidez. Tá certo. Doutora Luciana, segue conosco. Pode mandar as dúvidas aí sobre direito da Previdência e direito do trabalho. Falando em direito do trabalho, você que tem interesse em se especializar, tem aí o recado da doutora Valdete Severo, lá da FEMARGS, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, cursos de excelência, e um deles está aí na tela para você conferir. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Acesse aí as diversas redes sociais da FEMARGS, site, Facebook, YouTube, e escolha o curso que seja melhor para a sua especialização. Pessoal, a gente está debatendo, né, os 100 dias do governo federal e a possível relação com a reforma da Previdência. Lúcia Garcia, e dados? Né? Quais são os dados? Você que é do DIEESE, é boa justamente nessa expertise. Como que a gente pode fazer essa avaliação, esse paralelo entre esses dois momentos? Olha, na verdade, não existem tantas informações disponibilizadas exatamente dos 100 dias, mas todos os indicadores nos mostram o quê? Em primeiro lugar, nós temos um PIB, né, um Produto Interno Bruto, que no ano de 2018 cresceu 1% sobre uma base extremamente deprimida e que continua patinando com expectativas para o futuro, né, cada vez mais descendentes, portanto, a economia como um todo não cresce, né? Por outro lado, como nós acompanhamos recentemente, os preços estão disparando, porque uma sociedade em conflito é uma sociedade em conflito distributivo. Então, a cesta básica está crescendo. Sim. E isso significa que o poder de compra do trabalhador está declinando. Por outro lado, se a economia não cresce, o que
o corolário direto, a consequência direta disso, a taxa de desemprego sobe às alturas. Então, nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas no país. Isso não se altera, né? Não se altera. Não, porque se a economia não cresce, desemprego aparece, certo? É uma consequência. Não é? Com o sindicato mais fragilizado, ou pelo menos na intenção do governo fragilizado, esse é um sindicato que ele tem cada vez mais dificuldades, não é? Diante desse crescimento dos preços dos alimentos. Portanto, nós temos aí um quadro de maior empobrecimento para a classe trabalhadora, Sim. de perda de oportunidade de trabalho e de economia estagnada. Edson, no dia 2 de janeiro, o ministro da Economia disse o seguinte: o tripé do governo é reforma da Previdência, reforma tributária e privatizações. Né? Eles estão conseguindo fazer isso? O ministro tem interesse, né? Inclusive um dos diretores, presidente da Petrobras, disse que é um sonho privatizar a Petrobras. Né? A gente precisa recordar que a Petrobras é um sonho do povo brasileiro e tornou-se um patrimônio do povo brasileiro. Então, nós, trabalhadores, nós temos que defender, o nosso povo brasileiro tem que defender as nossas estatais, porque elas são estratégicas para o desenvolvimento do país. Por trás do discurso de que vendendo a Petrobras você vai favorecer a economia, tem o interesse do capital estrangeiro. É isso que tem que deixar bem claro. Né? Então, nós entendemos que esse discurso de privatização, né, é um discurso para enganar os reais interesses do poder econômico. Está em curso. Está em curso, né? Está em curso. O governo já, nesses 100 dias, já recolheu 7,7 bilhões em direitos de outorga. Olha só. Por tocar adiante, enfim, dar prosseguimento ao programa da parceria e investimento com a iniciativa privada, dando concessão aí, né, para os próximos 30 anos em aeroportos, portos, rodovias, Sim. não é? Portanto, o programa de privatização segue de vento em polpa. Eu só queria Contrário a nós, evidentemente, queria, a nossa visão. deixar registrado, né, que esta semana foi anunciada a venda de uma empresa da Petrobras que administra que é a operadora dos gasodutos, né? E que nós, trabalhadores, nós fizemos um protesto, nós não aceitamos que esse projeto vá em frente, né? E nós acreditamos que a privatização não é o melhor para o país, pelo contrário. Pois é, deixa eu pegar esse gancho, porque os assuntos são vários, né? E dentro da nossa proposta é a gente saber se os 100 dias, onde tem esses assuntos, né, influenciaram na reforma da Previdência. Oswaldo, essa questão das privatizações também toca? Tem um fundo de relação desse ato de privatizar? O seu setor, que é o setor aéreo, acaba sofrendo, tendo reflexos disso também. E isso lá na Previdência, lá na ponta, porque aí é uma mudança para todo mundo, né? A Previdência é para o rural, é para o servidor público, é para o urbano, é para todos. Acaba tendo uma relação? A direita tomou o poder nessa eleição aí, né? E ela está implementando a cartilha deles, né? Eu acredito que a reforma da Previdência em si foi por falta de capacidade de articulação política do governo atual. Porque se tivesse articulado, tivesse um articulador político dentro do Congresso Nacional, isso aí já teria passado de vento em popa, com tranquilidade, entendeu? Agora, todas as outras questões, os problemas de relações internacionais causados pelo governo Bolsonaro, né? Com o Oriente Médio, com a China, com a própria União Europeia, quer dizer, pode vir aqui na frente ainda nos causar problemas ainda nas importações, né? Inclusive para o Oriente Médio, principalmente, interferindo naquele conflito lá, tomando posição, tomando lado lá no Oriente Médio, porque a gente sabe que aquilo lá nunca vai acabar, não vai acabar tão cedo, e nós, principalmente o setor agrícola, né, na agroindústria nossa, vende muito para o Oriente Médio, e isso pode ser afetado ali adiante. Pode ser, né? Pode ser. Mais dúvidas, mais perguntas na nossa consultoria previdenciária? Continue mandando, pessoal. Dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho. Vamos aqui com a doutora Luciana Souza. A Alexandra, lá de Pelotas. Minha mãe tem 62 de idade, nunca contribuiu. Como ela pode se aposentar? Para se aposentar, tem que ter contribuições. Ela teria que ter no mínimo 15 anos de contribuição.
Porém, existe uma outra possibilidade que muitas vezes as pessoas se confundem com a aposentadoria por idade, que seria o benefício de prestação continuada. Esse benefício, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é devido às pessoas que têm mais de 65 anos ou deficientes. Mas, além desses requisitos, também é verificada a renda familiar. Sim. Então, é só para pessoas de baixa renda. Essa renda familiar, como é que o INSS calcula? Ele divide a renda familiar pelo número de pessoas, seria de, no máximo, 1/4 de salário mínimo per capita. Perfeito. E o Gustavo diz o seguinte, motorista de ônibus, e, segundo ele, gostaria de saber se tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos. Motorista de ônibus, como qualquer outra categoria, depende da comprovação das atividades especiais. Não tem mais enquadramento por categoria profissional, ou seja, não basta, no caso dele, ser motorista de ônibus. Ele vai ter que solicitar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele solicita na empresa, para poder analisar quais são os agentes nocivos da função dele. Por exemplo, ruído. Perfeito. Esse tipo de agente nocivo para analisar, sim, aí um advogado pode verificar se ele vai ter direito à aposentadoria especial. Tá certo. Doutora Luciana segue conosco. E você que está em casa, ó, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá tem os vídeos aqui do Boca no Trombone na TV, tem os nossos entrevistas especiais, os quadros do Boca no Trombone, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirante. Se inscreva agora aí no nosso canal no YouTube. E vamos para as respostas do mundo do direito do trabalho, porque está chegando aí o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do César de Rio Grande. Eu queria uma informação. Eu trabalho numa empresa que ela costuma dar advertência por qualquer motivo. Isso é certo, porque eu fui no médico consultar, estava doente, e o médico não me deu atestado e eu fiquei com falta no dia na empresa. É certo me dar advertência só porque eu não apresentei atestado, que o médico não quis dar? E se uma pessoa assinar a advertência por mim e eu não quiser assinar, é válido essa advertência? César, bom dia. Sim, é válido. Essa advertência que tu tomaste, ela é válida. Porque quando tu não comparece ao serviço, tu tem que justificar a tua falta. E o atestado médico, ele tem a condição de justificar a falta por motivo de enfermidade. Se tu não estavas doente e fez uma consulta de rotina, tu tinha que ter conseguido com o médico pelo menos um atestado de comparecimento, mostrando para a empresa que naquele momento tu estavas em consulta médica. Então, sem justificativa nenhuma, a empresa vai te dar uma advertência sim, que poderá ser assinada por 1 ou 2 colegas de trabalho. Então, nós recomendamos para ti que fique atento na próxima vez, avisa a tua empresa que tu precisa consultar com o médico e pegue com o médico pelo menos um atestado de comparecimento, que vai mostrar boa fé por parte da empresa que tu estavas em consulta médica. Já o Roberto, Solano e convidados. Sou Roberto de Eldorado Sul, fui demitido agora em março de 2019 e sou aposentado. Tenho direito aos 40% sobre o fundo de garantia? Sim, Roberto, tu tens direito, inclusive na condição de aposentado, sacar o FGTS. Obrigado ao doutor Paulo Dias, do nosso time de consultores de direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Olha, eu estou aqui com o CEMAP, com o Sindicato dos Aeroviários, com o Sindipetro e com o KS Advogados. A gente está debatendo aí os 100 dias do governo Bolsonaro e a relação com a reforma da Previdência. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para concluir o nosso debate. Agora é hora de sorrir, porque está chegando aí o nosso Momento Oral Sim. Olá pessoal, tudo bem? Segundo o último censo, 16 milhões de brasileiros não têm sequer um dente na boca. Isso é uma realidade muito triste para essas pessoas. Elas estão utilizando uma prótese móvel, uma dentadura que balança, que machuca e que não deixa sorrir, não deixa mastigar com qualidade. Para resolver esse problema, a odontologia trouxe o protocolo de implantes dentários de carga imediata. Ou seja, com apenas 4 implantes dentários na parte inferior e apenas 6 implantes dentários na parte superior, você consegue ter todos os seus dentes fixos de volta. E isso quer dizer o quê? Mastigação de qualidade, qualidade de vida, um sorriso bonito. Você pode abandonar essa tristeza que essa prótese te proporciona, você pode voltar a se reunir com a sua família no almoço,
numa janta, num aniversário, numa confraternização. São esses pequenos detalhes que fazem diferença na vida das pessoas. Então, se isso te limita, se essa dentadura te limita, se essa prótese móvel te limita, venha para a nossa família Oral Sim, venha substituir essa prótese móvel, venha abandonar essa dentadura pelos implantes dentários. E a grande notícia é que esse tratamento está cada vez mais fácil e simples de ser realizado. Nós conseguimos realizar esse tratamento em até 5 dias. Ou seja, a pessoa usa uma dentadura 10, 20, 30 anos, em 5 dias nós vamos mudar essa realidade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Vem para o Oral Sim. Implante dentário é na Oral Sim. Olha aqui o WhatsApp, faça contato agora. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais debate aqui no Boca, no Trombone. 30 anos protegendo o seu direito. Voltando para fechar, pergunta da Vanessa de São José do Norte. Queria saber, doutora, se quem recebe pensão por morte vai entrar no pente fino. Se for uma pensão concedida em razão da invalidez, por exemplo, para um filho inválido, pode sim ser chamado no pente fino. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana, na nossa consultoria previdenciária. E para o nosso opinião final do CEMAP Sindicato, Lúcia Garcia, esses 100 dias do governo Bolsonaro e a reforma da Previdência. A reforma da Previdência segue seu rito, né, o que exige muito mais de todos nós para que conheçamos a proposta e para que nos manifestemos. Né? Lembrar que por telepatia podemos fazer até amor, mas não podemos expressar nossa cidadania. Então é preciso que as pessoas expressem isso, indo para a esquina democrática no dia 16 defender a Previdência Pública. Perfeito. Oswaldo Rodrigues e o Sindicato dos Aeroviários. O que a gente espera nos próximos 100 dias, ou no resto do governo atual, né, é que as necessidades, as prioridades para a grande maioria da população sejam realmente admitidas por esse governo e tomadas como princípio para realmente ter, para que a maioria da sociedade brasileira seja beneficiada por esse governo. Não só uma elite que comanda o país, que rezou a cartilha toda para implementar no menor tempo possível. Né? Eu acho que a maioria tem que prevalecer a vontade da maioria, que é uma condição melhor, emprego e renda para a sociedade brasileira, para a economia andar e gerar mais emprego. Vez e voz, né? E o Sindipetro, Edson Terterola? Bom, eu convido a todos os espectadores a pesquisarem na internet cartilhas sobre a reforma da Previdência, elaboradas pelo movimento sindical, né? E dizer que o nosso sindicato vai estar em todas essas lutas contra privatizações e contra a reforma da Previdência, que não podemos tratar aqui, que é a capitalização, que é o grande mal que vem pela frente se nós não resistirmos. Então, nós vamos estar juntos nesta luta aí. O Edson me dá uma deixa, né? Porque para a semana que vem, gente, aqui, nosso encontro já está marcado. É Boca no Trombone, trazendo um apanhado aí sobre a reforma da Previdência e a capitalização. Né? Porque você sabe, né, gente, lá no Chile a situação não foi nada boa, né? Eu sugiro também para o nosso telespectador pesquisar os fundos de pensões no Brasil. Como é que está a situação dos fundos de pensões no Brasil? Isso é a capitalização. É a capitalização. Então, é um reflexo, né, Lúcia? Em tese é isso aí. No mundo inteiro, né, onde a capitalização foi adotada, nós já temos uma reversão disso. Né? O que significa que transferir para o trabalhador o risco capitalista significa a morte. Verdade. Portanto, temos que lutar contra isso. Tá certo. Obrigado, Lúcia, Oswaldo, Edson, Luciana. Acabamos assim mais um Boca. Voltamos domingo que vem, 8h30 da manhã, aqui na Band TV. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Agora a gente...